1844, quando Ewald Kleist desenvolveu a garrafa de Leyden, que armazenava a carga estática em uma garrafa de vidro, que era revestida com uma folha metálica no interior e no exterior do recipiente. Nessa época, muitos cientistas pensavam que a eletricidade se assemelhava a um fluido, que podia ser capturado em uma garrafa. Quando eles tocavam na folha metálica e no terminal da garrafa, depois de ela ter sido carregada com uma certa tensão, levava um choque mágico e inexplicável. O que eles não sabiam era que as duas folhas metálicas formavam um capacitor, mas este é um assunto para outro vídeo. As baterias realmente começaram a ser pesquisadas em 1780, quando o pesquisador Luigi Galvani, trabalhando em seu laboratório, notou que a perna de uma rã morta começou a se contrair ao entrar em contato com dois metais diferentes. Ele não sabia, mas nesse momento havia descoberto o princípio de funcionamento da pilha elétrica, a oxirredução. Esta descoberta de Galvani, juntamente com outras relacionadas à eletricidade, permitiram uma compreensão melhor sobre o funcionamento da eletricidade, que foi de vital importância para o desenvolvimento da bateria, e o inventor Alessandro Volta seria o responsável por essa conexão. A pilha voltaica, que recebeu o nome de seu inventor, Volta, surgiu em 1800 e é considerada a primeira bateria eletroquímica. Ela realmente era uma pilha de discos de prata e zinco colocados uns sobre os outros, separados por um tecido poroso e não condutor, que era encharcado com água do mar, que por sua vez era um excelente condutor de eletricidade. Basicamente, seu funcionamento se baseia na transferência de elétrons, de um metal que tem a tendência em ceder elétrons, como o zinco, para um metal que tem a tendência em ganhar elétrons, como o cobre, provocando reações de oxirredução. Essa transferência de elétrons é feita por meio de um fio condutor, produzindo dessa forma uma corrente elétrica. As experiências com diferentes metais e materiais prosseguiram ao longo de 60 anos. Mesmo assim, a pilha voltaica continuava sendo a única forma prática de se obter eletricidade no início do século XIX. E quanto ao Sr. Volta, ele chamou a sua invenção de órgão elétrico artificial, mas logo seria chamado de pilha voltaica ou pilha galvânica em homenagem a Luigi Galvani. Após a sua invenção, Volta se tornou uma celebridade e em 1801 foi recebido por Napoleão para demonstrar a sua famosa descoberta. O imperador Napoleão, empolgado com a sua demonstração, o nomeou senador e conde do Reino da Itália. Já em 1815, o imperador austríaco Francisco I fez dele diretor da Faculdade Filosófica da Universidade de Pádua. Mas a maior homenagem dada a ele foi a unidade Volt, nomeada em sua homenagem em 1881 após a sua morte. Voltando às baterias, o passo seguinte foi o desenvolvimento de uma bateria de chumbo ácido por Gaston Plant, em 1859. A energia era obtida por meio da utilização de placas de chumbo, com eletrodos que podiam ser carregados e descarregados. Esta aplicação da bateria despertou uma corrida pelo desenvolvimento de baterias que pudessem agir rapidamente, e como no final do século XIX, o dínamo e a lâmpada elétrica já haviam sido inventados, surgiu a necessidade de sistemas que pudessem armazenar energia elétrica para diversas aplicações. Um dos inventores que melhor compreendeu essa necessidade foi Emile Faury, que em 1881 desenvolveu um modo de revestir os dois lados da placa de chumbo com uma pasta em pó de chumbo com ácido sulfúrico. A partir de então, as baterias passariam a ser constituídas de várias células, cada uma gerando 2 volts, e ao conectar 6 células em série, por exemplo, é obtido 12 volts da bateria do seu carro. Este projeto de Faury melhorou a condutividade, a durabilidade e a manufatura da bateria, impulsionando sua produção em grande escala, pois ela era forte o bastante para dar a partida em um automóvel. Basicamente, as baterias podem ser separadas em 2 grandes grupos, as primárias e as secundárias. As baterias primárias são as pilhas tradicionais não recarregáveis, pois as reações químicas que fornecem a sua energia são irreversíveis. Já as baterias secundárias, como as que utilizamos em nossos carros, podem ser recarregadas e reutilizadas, pois ao revertermos o fluxo de eletricidade aplicando uma corrente ao invés de retirá-la, as reações químicas são revertidas, restaurando o material que havia se desgastado pela oxidação. Atualmente, as baterias mais empregadas em equipamentos eletrônicos e veículos elétricos são as baterias de íon lítio. Comparada com as antigas baterias tradicionais, as de íon lítio carregam muito